Bom dia a todos. Aproveitando a deixa do meu amigo João Manuel Pinho de Mello, eu começo dizendo que, se vivo, Tim Maia diria que o Brasil é um país no qual liberais de Chicago dão subsídios e aqueles que defendem o consumidor são contra medidas pró-competitivas. O Brasil não é para iniciantes. Então, acho que, complementando a apresentação do João, que é sobre o paper, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de banking e o papel que a garantia de depósitos ou garantias explícitas e implícitas podem ter em termos de incentivos a agentes. Peço perdão pela rouquidão. Então, recuperei um curso que João e eu demos há alguns anos em vários lugares, na PUC, inclusive. Um pouco dos nossos slides. Eu começo com uma definição operacional do que é banco. Então, banco, definição de livre-texto, é uma instituição cujas operações consistem em dar empréstimos de longo prazo e líquidos e receber depósitos. Então, a história usual que você vê em teoria econômica a respeito do que um banco faz é de transformação de maturidade. Então, no mundo no qual você tem contratos incompletos, mercados incompletos, na verdade, bancos eles conseguem reconciliar investimentos líquidos de longo prazo com provisão de liquidez para agentes que sofram choques de liquidez. Então, você tem investimentos ilíquidos sendo financiados por instrumentos de curto prazo. Há um custo, num arranjo como esse, que você pode ter maus equilíbrios. Então, todos correrem contra um banco saudável é o que os economistas chamam de equilíbrio de Nash. Então, se eu acredito que todo mundo vai correr contra o banco, no meu melhor interesse, eu corro contra o banco. Tá certo? Então, esse benefício de você implantar a mágica de transformar a maturidade gera um potencial custo, que é um custo de corrida bancária, com potenciais implicações sistêmicas. Então, na verdade, se eu sou depositante de um banco A e vejo um depositante de um banco B correndo contra o banco B, talvez eu fique incerto a respeito da saúde do sistema e corra contra o banco B. Então, tem uma externalidade associada ao fato de que bancos transformam maturidade. Mas é preciso transformar a maturidade para que você consiga reconciliar necessidades de liquidez de curto prazo com financiamento de investimentos de longo prazo? Essa é uma pergunta que as pessoas não se fazem. Um economista de Chicago dos anos 80 se fez essa pergunta e mostrou que, no modelo como o modelo de Diamond Dybvig, que é meio que o workhorse da teoria de economia bancária, financiamento por meio de equity, junto com o mercado secundário, em que você possa vender ações, junto com pagamento de dividendos, pode, sim, conciliar investimentos de longo prazo com necessidade de liquidez dos agentes. Tá certo? Então, se eu preciso obter recursos para financiar um choque de liquidez, eu vendo minhas ações no mercado secundário. Recebo dividendos, essas duas coisas podem, sim, fazer com que, financiado por equity, eu consiga combinar investimento em algo ilíquido na provisão de seguro contra choques de liquidez, com uma vantagem, sem o custo do maior equilíbrio. Então, deve haver mais do que simplesmente transformação de maturidade envolvida na decisão de um banco se financiar por instrumentos de curto prazo. A crítica de Jacklin aponta isso, e o fato que a gente observa os bancos se financiando majoritariamente por instrumentos de curto prazo sugere que há mais do que isso. O que a teoria econômica diz a respeito dessas coisas adicionais? A simetria de informação e incentivos são forças fundamentais para você entender a forma pela qual bancos se financiam. Tudo bem? Então, você pode pensar na literatura em três grandes blocos. Tem um bloco que diz que bancos transformam sensibilidade em informação. Então, o que eles fazem é transformar ativos muito sensíveis à informação em instrumentos pouco sensíveis à informação, como depósito de dívida de curto prazo, tá certo? Não saber exatamente muito a respeito do que está num ativo de um banco, desde que ele consiga me pagar o que ele deve, ou eu consiga resgatar o depósito que eu tenho lá. Eu não preciso fazer perguntas, tá certo? Então, o Bengt Holmström aponta esse mecanismo de você financiar a liquidez com instrumentos pouco sensíveis à informação como ignorance is bliss. É uma
bênção você ser ignorante. Você não precisa fazer perguntas a respeito de um ativo que você detém, tá certo? Tem um bloco da literatura que diz que financiamento por dívida ou por depósitos, mais um portfólio diversificado do lado do ativos, poupa custos de monitoramento. Tem um typo ali, mas é um paper famoso do Doug Diamond que diz que num mundo no qual você precisa incorrer custos para verificar e monitorar agentes financeiros, você basicamente vai ter uma estrutura de financiamento que vai envolver dívida de curto prazo ou coisa que pareça com depósito e indo do lado ativo, diversificação. Tudo bem? Mas mais importante, porque eu quero dizer aqui, é que dívida e depósito de curto prazo pode desempenhar um papel disciplinador. Eu cito 3 papers aqui, tem um paper do Diamond Rajan que mostram que a única forma de eu comprometer financieiros especializados em gerar valor é por meio de depósitos, a ameaça de sacar dinheiro desses caras se eles não fizerem o que ele tem que fazer. Há inúmeros papers sobre corridas bancárias eficientes, então formas de você tirar dinheiro de maus projetos. Então, depósito é uma forma que garante que você tire dinheiro de maus projetos. Obviamente, você tem problema de inferência, mas corrida bancária pode ter um papel de aumentar a eficiência de uma economia. E você, de alguma forma, por meio de instrumento de dívida ou depósito, se comprometer a liquidar maus projetos é uma forma de reduzir problemas de incentivos de managers. Tudo bem? Então, é meio que senso comum, uma empresa endividada vai ser disciplinada, vai tomar iniciativas de redução de custo, vai fazer bons investimentos, não vai desperdiçar capital. Esse é o mecanismo que eu estou interessado em discutir aqui hoje. Então, no mundo no qual você não consegue disciplinar banqueiros, dívida de curto prazo e depósito é uma forma de fazê-lo. Obviamente, se você tem garantias explícitas ou implícitas, a disciplina trazida por dívida ou depósito desaparece, correto? Então, você tem o problema que o professor Crosden apontou de risk shifting, advindo do fato de que bancos se financiam majoritariamente por dívida de curto prazo e pouco por equity. Isso dá uma opção para eles, está certo? Se eu ganho, eu ganho. Se eu perco, a sociedade perde. Então, risk shifting é algo importante, mas mais importante, financiamento de curto prazo, combinado com seguro implícito ou explícito, gera moral hazard por parte dos depositantes, por parte dos devedores que deveriam disciplinar a empresa, disciplinar o banco. A gente perde esse mecanismo de disciplina se você segura os agentes financiadores. Tá certo? Então, garantias, especialmente as implícitas, mas também as explícitas, reduzem o papel disciplinador de dívida e esse moral hazard por parte de quem deveria vigiar quem toma decisões de investimento, acoplado com o fato de que quem toma decisões de investimento vai tomar risco em excesso, vai ser tão maior quanto maior for o agente envolvido na tomada de risco. Por quê? Porque mesmo um governo benevolente, pensando em bem-estar social ex-post, ele vai resgatar. E resgatando ex-post, sendo algo desejável para a sociedade ex-post, ele gera incentivos ex-ante. O paper do professor Krasner, que o João fez menção, e foi o que eu também li, ele tenta identificar diferença em custos de financiamento entre bancos grandes e pequenos e tentar entender se essas diferenças de custo refletem, de alguma forma, garantias implícitas. Então, há uma discussão exaustiva da literatura e o apontamento das inúmeras dificuldades que há de você fazer essa inferência sobre garantias implícitas a partir de diferencial de custos de financiamento de bancos grandes e pequenos. Eu vou aqui apontar 2 alternativas que não olham para financiamento por meio de dívida. Eu vou apontar 2 alternativas de tentativas de responder essa pergunta por meio de custo de equity. O Hanno Lustig, de Stanford, um colega nosso de tempos imemoriais, acaba de escrever um paper que é uma das coisas mais importantes que eu li sobre economia bancária nos últimos anos, e o título é sugestivo.
equity é barata para instituições grandes. O retorno que o instrumento de equity dá para instituições grandes em localidades nos quais o governo tem fortaleza fiscal é baixo. Equity é o instrumento mais arriscado de se financiar, correto? Então, dívida é um instrumento menos sensível à informação. Sempre que a empresa está solvente, eu recebo um valor constante, tá certo? Só tenho que me preocupar com a empresa, com sua saúde, quando eu estou numa situação na qual a empresa não consegue honrar seus compromissos de valor de face. Equity não. Eu preciso entender o que está acontecendo na empresa para quaisquer estados da natureza, tá certo? É muito sensível à informação, é muito arriscado, deveria ser caro para caramba. Não é para instituições financeiras grandes, em localidades nas quais o governo tem fortaleza fiscal e, obviamente, pode resgatar os bancos. Não menos importante, o Hanno e o Steen van Nieuwenburg, com uma coautora, eles têm também um paper bastante importante, chamado Too Systemic to Fail. O que eles tentam computar é a diferença nos custos de opções de venda out of money de empresas individuais vis-à-vis ao setor, fazendo match de strike, obviamente, tá certo? O que eles mostram é que, após crise, a diferença de um preço de uma put de empresas individuais vis-à-vis uma setorial aumenta 4 vezes. Tá certo? Então, o seguro trazido por uma put option não parece ser valorado para agentes que investem no setor bancário. Por quê? Porque eu não preciso me segurar. Se eu beneficio o equity, obviamente, depósitos e dívidas são mais beneficiadas, correto? Equity é o primeiro cara a tomar perda. Se de algum jeito eu tenho evidência de que equity is cheap, por quê? Eu estou segurado. Equity is cheap, porque, de algum jeito, instituições grandes vão ser protegidas. E eu posso fazer esse exercício não para a indústria, posso fazer para um banco grande e replicá-lo com 2 bancos pequenos, correto? Eu podia fazer exatamente essa coisa com um banco grande e 2 bancos pequenos. A indústria é isso, está pegando um bancão, né? Se a equity está protegida, dívida e depósito mais ainda. Então, um pouquinho de provocação. A tomada de risco é maximizada quando garantias implícitas são dadas. Então, você tem bancos se financiando majoritariamente por instrumentos de curto prazo, instrumentos de dívida, bastante alavancados. Isso dá uma opção para os bancos. O payoff de um equity holder é uma call option, tá certo? Com strike no valor da dívida. A gente sabe que call options aumentam de valor quanto maior a volatilidade. Então, você vai tomar mais risco. A gente sabe disso. Você vai tomar ainda mais risco se você está garantido. Essas garantias implícitas tendem a ser maiores para bancos maiores. Então, se a gente combinar 1 e 2, talvez a gente tenha que repensar o grau no qual há realmente um conflito entre estabilidade financeira e competição. Você ter poucos bancos grandes talvez induza que eles tomem risco em excesso, ao contrário do que usualmente se pensa. Termino de novo fazendo a defesa de que o cadastro positivo seja aprovado para que a gente consiga, ainda que marginalmente, fazer com que haja mais competição no mercado de crédito brasileiro e que se reduza spreads, como todos queremos, os consumidores, inclusive. Muito obrigado.